Corintiano News começando para você, trazendo várias informações do Corinthians. Homenagem merecida por Fred Rincon. Também André Carrillo, o melhor do Corinthians em campo no dia de ontem, mas também o melhor jogador em 2025. Vamos falar também sobre o que? Cambismo no Corinthians, tá? Até vaga de emprego tinha, mano. E também a gente vai falar sobre uma treta que tá acontecendo entre Corinthians e Nike, e isso vai pra justiça. Fica aqui no Corinthians Informa, veja todas essas notícias agora. Então, sem enrolação, vamos começando a falar sobre Fred Rincon, homenagem merecida do Corinthians e também do América de Cali ontem lá na Colômbia, tá? Essa homenagem também será feita aqui na Arena do Corinthians quando a gente pegar o América de Cali no retorno, né? Dessa fase de grupos da Sul-Americana. Primeiro teve esse patch aí, ó. Fred Rincon, cara, mano, como eu adorava o Rincon. O cara era monstro demais, mano. Ele ficou algum tempo no Corinthians, mano. E o tempo que ele ficou, parecia que seriam décadas, porque ele jogava demais, mano. Era o cara no meio campo, protegia, desarmava, passava muito bem, chutava muito bem, fora a liderança que ele tinha dentro do elenco corintiano. Fred Rincon, um dos maiores jogadores naquela função ali da história do Corinthians. Eu adorava o Rincon. Corinthians, América de Cali e Colômbia preparam ações em homenagem ao Rincon. A gente começa com esse patch aí que foi feito em relação ao Rincon. Aqui eles colocam aqui as camisetas de América de Cali junto com a do Corinthians e tudo em homenagem ao Rincon, né? Número 8 do Fred, número 8 que ele usou por muito tempo no Corinthians. E aqui, ó, ele usava qual número lá no América de Cali? Ele usava o número 14. Rincon 14, no Corinthians ele era o 8, tá? Esse cara jogava demais, mano. E o patch que eles usaram na camisa, né? Fred Rincon na camisa do Corinthians e na camisa do América de Cali. Aqui mais uma foto aqui também das camisas de Corinthians e América de Cali. Mano, como esse cara jogava bola. Aqui a camisa, mano, e dá saudade, velho. Você vê essa foto assim, ó, para sempre. Fred Rincon, mano, dá saudade. Esse cara jogava muita bola, mano, muita bola. E teria um puta de um potencial participando do Corinthians no seu dia a dia, ajudando no treinamento desses atletas ou então de categorias de base do Corinthians. Ele seria de suma importância, mano, pra formação de atletas ou então desenvolvimento de alguns atletas que estão no Corinthians até os dias de hoje. Esse cara sabia o que ele fazia no meio de campo. E pra quem não lembra, mano, o Rincon, ele era da seleção colombiana. O Rincon jogava como atacante. Tem até um jogo clássico, Argentina 0, lá no Monumental de Núñez. Argentina 0, Colômbia 5, mano. Uma humilhação, mano. A Colômbia acabou com a Argentina. O Rincon foi um dos autores dos gols lá nessa partida. E, cara, ele jogava demais, mano. Ele jogou muito nessa partida e era atacante. O Rincon era atacante. Tanto que quando o Palmeiras contrata o Rincon, ele vem como atacante. Depois, quando ele vem pro Corinthians, aí o Vanderlei Luxemburgo, que já tinha treinado ele no Palmeiras, tem a ideia de tirar ele do ataque e botar ele no meio campo. E, porra, mano, deu muito certo, né? E que camisa maravilhosa, mano. Essa daí foi uma das homenagens que fizeram para o Rincon na noite de ontem. Mas eu volto a repetir para vocês, as homenagens vão continuar na Neoquímica Arena, no jogo do retorno dessa competição da Sul-Americana entre Corinthians e América de Cali. Aqui a gente tá no perfil do GE aqui para falar de André Carrillo, mano, como ele jogou bola, mano. Ontem entrou, acho que faltando uns 20 minutos, 25, mano, ele acabou com o jogo. Tanto que o técnico adversário falou do André Carrillo, os jogadores adversários falaram sobre o Carrillo. Maestro, mano, esse cara aí, na boa, mano, ele tem que se aposentar no Corinthians, ele joga muita bola, ele domina esse meio campo do Corinthians. Ontem entrou e fez total diferença. A impressão que a gente teve é que, assim, se o André Carrillo estivesse desde o começo do jogo, o Corinthians tinha ganho o jogo do América, né? E aí eu vou colocar uma fala aqui do André Rizek falando sobre Carrillo, mano. Qual a importância dele para o corintiano e para o Corinthians? É aquele jogador imprescindível. No Galo é o Hulk, no Inter é o Alan Patrick, no Fluminense é o John Arias. Nem sempre o jogador imprescindível é o mais técnico, ou de maior salário, ou de maior currículo. No Flamengo de hoje, por exemplo, apesar do Arrascaeta ser o jogador mais técnico do elenco, o jogador imprescindível é o Gerson. E no Corinthians, quem é o jogador imprescindível? O jogador mais habilidoso, de mais talento, é o Memphis Depay, sem nenhuma dúvida. Mas o mais imprescindível chama-se Carrillo. Aliás, se tem um acerto do trabalho da família Dias, é a vinda do Carrillo. Não sei se vocês se recordam, no ano passado, quando eles eram perguntados, né, o Emiliano e o Ramon, sobre Garro,
Yuri Alberto, o Memphis, como é que seria o funcionamento dos três, eles sempre faziam questão de colocar o Carrilho no patamar deles, né? Não, tem também um jogador internacional que a gente está trazendo, que é o Carrilho, um homem de confiança da família Dias e que está justificando a cada minuto em campo a importância que a comissão técnica deu à vinda do peruano. E por que o Carrilho é tão imprescindível? Não é só pelo jogo de ontem, né? Ele entra no intervalo e muda completamente a cara do jogo a favor do Corinthians. É porque, por exemplo, o Memphis, vamos falar a verdade, o Memphis escolhe jogo. O Memphis sábado estava muito afim de jogar contra o Vasco. Arrebentou. Nos outros jogos internacionais, ele foi mal em todos. Contra o CV, contra o Huracan, contra o Barcelona. Não jogou nada. O Memphis, quando quer, joga demais. O problema é que ele não quer sempre. Yuri Alberto é muito bom, é o artilheiro. Mas o time já provou que consegue se virar sem ele. O Carrilho é a alma do time. O Carrilho não escolhe o jogo. Pode ser uma partida de Campeonato Paulista despretensiosa, pode ser a Sul-Americana, pode ser a final de estadual. Todo jogo o Carrilho tá afim. Então a família Dias teve esse grande mérito de enxergar um jogador com as características que historicamente a torcida do Corinthians aprecia, gosta, valoriza, e o cara justifica cada segundo em campo. Não escolhe jogo, tá sempre afim, não importa a posição, se é mais recuado, se é mais avançado, tem um condicionamento físico brutal, deixa tudo em campo. Ele lembra, nesse sentido, eu sei que ele é diferente como jogador, mas nesse sentido, assim, de entender perfeitamente o clube, a torcida, o ambiente, ele lembra o falecido Fred Rincon, que inclusive ontem foi homenageado pelo América de Cali. Carrilho, que acerto da comissão técnica do Corinthians em trazer esse atleta. Um dos melhores jogadores do ano aqui no futebol brasileiro. Não tem tanto cartaz, talvez, mas merece. Ele é fundamental. Para mim, hoje ele é o jogador imprescindível do Corinthians. Cara, eu acho que assim, o André Rizek primeiro é um milagre e falar do Corinthians e não criticar o Corinthians. Isso já é um milagre absoluto. Mas eu só não concordo com a fala dele que, tipo, por exemplo, o Memphis escolhe jogo e tal. Eu acho que teve jogos que ele foi muito mal, teve jogos que ele foi muito bem. Mas vários atletas do Corinthians também aconteceu a mesma coisa. Vários jogos não jogaram bem e outros jogos foram espetaculares. Então, assim, eu acho que acontece isso. Não é só o Memphis, tá? Agora, em relação ao Carrilho, sim, mano, ele é a alma do meio-campo do Corinthians. Eu falo isso desde o ano passado. O Carrilho, ele é o cara que dá velocidade pro Corinthians e também deixa o time do Corinthians mais lento quando precisa. Então, você está sofrendo uma pressão, você precisa de um jogo um pouquinho mais pausado, mais lento e tal. Só tocar pro Carrilho, ele sabe o que vai fazer com a bola. Bom passe, boa visão de jogo. Ontem entrou, foi espetacular. Carrilho, pra mim, o melhor de 2025, mas disparado, tá? Disparado, o melhor de 2025, André Carrilho. Agora a gente vai aqui pro meu timão aqui só para falar sobre um assunto que é chato, que a gente vive falando, que a gente já fala desde o ano passado. Cambismo, mano, na Arena Corinthians. O pior é que o cambismo agora oferece até emprego, mano. Se liga aí nessa notícia aqui do meu timão. Até emprego, cambismo no Corinthians rende oferta de emprego que paga até R$3.000, mano, por mês. Aqui eles têm a vaga de emprego, eles colocaram num portal aqui que tem também de vagas de emprego, o Orkana, e ele colocou a vaga de emprego desse jeito, ó. Olá, estou em busca de um programador experiente para aprimorar meu robô automatizador de compra de ingressos no site Fiel Torcedor, do Corinthians. Atualmente já possuo 2 robôs bem estruturados e funcionais. O profissional terá liberdade para escolher qual deles aprimorar, conforme que for mais fácil ou eficiente. As melhorias que desejo não são nada impossíveis, apenas otimização específicas para tornar o robô ainda mais rápido e eficiente. Aí coloca os requisitos aqui, né? Cara, mano, é um absurdo, né, velho? É um absurdo ter uma vaga de emprego dessa daí. Porque cambismo é crime, né? Aí aqui tá... No meu timão eles colocam aqui, né? A proposta para aprimorar o robô do Fiel Torcedor com pagamento de $250 a $500, tá bom? O robô foi otimizado e o cambista avaliou o contratado como nota máxima. Então, tipo, alguém aceitou esse emprego, otimizou o robô, deu um lucro danado pro cambista e o cambista avaliou o cara como as mil maravilhas, né, mano? O cara foi o top, mano. Desde 2024, torcedores do Corinthians têm relatado aumento no número de cambistas, em dias de jogo.
de jogos, casos inusitados como a venda de ingressos destinados a pessoas com deficiência também foram denunciados. Em 25, a situação ganhou novos contornos após denúncia de Marcelo Munhoz, ex-chefe de departamento de tecnologia do clube. Ele foi ouvido pelo Conselho de Orientação Core e a Polícia Civil investiga o crescimento de vendas ilegais. Todo mundo sabe, gente, para acabar com isso é a biometria facial, senão não vai conseguir acabar com esse cambismo da Neoquímica Arena. Recadinho rápido aí para você, corintiano. Se você gosta desse projeto do Corintiano em Forma e você quer manter ele vivo ainda, faça uma doação para o nosso canal através do Pix aí que está passando na parte de baixo. E também você pode ajudar a gente virando membro do nosso canal a partir de R$ 2,99 por mês. Esse é um recadinho rápido para vocês e continue com a nossa programação. Então vamos lá, gente, para a última parte aí, que é a questão do contrato Corinthians e Nike, tá? Primeiro que o Corinthians está entrando com ações judiciais aí contra a Nike para que esse contrato não seja renovado automaticamente. Mas a Nike vinha negociando com o Corinthians em 2024 e aí o Corinthians de uma hora para outra parou de falar com a Nike. E o que aconteceu? A Nike foi lá e entrou com a cláusula de renovação do contrato e renovou o contrato. Isso foi feito no final do ano passado, tá? E até então o Corinthians vem trabalhando na justiça aí para que esse contrato não seja efetivado. Então, a informação de hoje é o seguinte, uma informação que saiu na Gazeta Esportiva, é que o contrato da Nike com o Corinthians foi renovado até final de 2029. Tinha várias cláusulas lá que o Corinthians poderia exigir ali o não cumprimento dessa renovação, mas o Corinthians resolveu negociar. E nessa negociação, não sei se não houve acerto, mas a informação lá na matéria é que a Nike ficou esperando, fez propostas para o Corinthians de renovação e o Corinthians não respondia à Nike. Aí a Nike achou por direito exigir a cláusula de renovação automática e exigiu, tá? Então hoje o Corinthians vai continuar com o contrato com a Nike até o final de 2029. O Corinthians vai buscar, através da justiça, o rompimento desse contrato. Até porque o Corinthians tem a intenção dessa diretoria é a troca de material da empresa de material esportivo, tá? Agora, o que me chama atenção são várias cláusulas que tem nesse contrato. Uma das cláusulas que me chamaram bastante atenção é uma cláusula que o Corinthians, em nenhum meio de comunicação, em nenhum lugar, o Corinthians pode reclamar ou falar algo que desabone a relação Corinthians e Nike. Então, por exemplo, se o presidente do Corinthians vai num programa e fala assim, a Nike tá falhando com a gente porque não tá entregando as camisas que o torcedor quer comprar. Isso daí já penaliza o Corinthians em menos 10% do seu rendimento anual. Então a Nike tem na cláusula lá que se o Corinthians falar alguma coisa que desabone essa estrutura deles, a Nike pode tirar 10% do contrato que ela paga pro Corinthians anualmente. Já acho um absurdo. A cláusula que eu acho mais absurda é uma cláusula que tem lá também no contrato que o Corinthians não pode ter concorrente para a Nike. Por exemplo, o Corinthians é proibido de conversar com o concorrente da Nike. Então, por exemplo, Puma, Adidas, ou New Balance, ou qualquer outra empresa de material esportivo, o Corinthians é proibido por contrato de conversar com essas empresas. Então, o Corinthians não tem nem direito de saber se a Adidas ou a Puma, essas empresas, elas podem oferecer um contrato melhor para o Corinthians. Porque se isso acontecer, o Corinthians pode ser penalizado novamente no seu contrato. Agora, uma questão que eu vi lá também que me chamou muita atenção é em relação à bonificação que o Corinthians tem com os seus campeonatos. Então o Corinthians, por exemplo, quando o Corinthians vai jogar seus campeonatos e ganha esses campeonatos, tem uma bonificação que todo mundo paga, né? A Esportes da Sorte paga, a Easy Seguros paga, todo mundo, a Viva Timão, por exemplo, a Nike. Só que da Nike é o seguinte, Paulistão, $50 mil, Sul-Americana, $50 mil, cara. O Corinthians ganha $50 mil de bonificação da Nike. Dinheiro de pinga, mano. $50 mil, dependendo, mano, do jogador, você não paga nem o salário de um atleta. Então, assim, é um contrato deficitário, é um contrato que, cara, quem fez odiava o Corinthians e quem fez foi o Roberto de Andrade. Roberto de Andrade já emendando com a gestão do André Sanches, a segunda gestão do André Sanches. E é um contrato que lesa o clube financeiramente, com certeza. Então, assim, assinaram um contrato, pegaram $8 milhões antecipado, né, de bônus, né, digamos assim, de bonificação pela assinatura do contrato, e o Corinthians ficou amarrado com a Nike.
Aí vamos ficar de 2017 até 2029. Nessa renovação, o Corinthians agora vai passar a ganhar, sabe quanto? Fiquem surpresos, 37 milhões de reais por ano. O São Paulo ganha mais de 50, o Palmeiras ganha mais de 60, o Flamengo pode ganhar até 100 milhões. O Boca, o River ganha muito mais que o Corinthians, pra vocês terem ideia. Então, mais uma vez o Corinthians sendo lesado. E uma notícia para incrementar nisso aí, a própria Nike, né, tá assinando com o Vasco da Gama. E a proposta que o Vasco tem é para ganhar entre 25 e 35 milhões por ano. Então quer dizer que o Corinthians vale a mesma coisa que o Vasco. Todo respeito ao Vascaíno e ao Vasco da Gama, mas a camisa do Corinthians é muito mais pesada. Vende muito mais, a gente tem muito mais torcedores e muito mais audiência. Não tem como o Corinthians ganhar a mesma coisa que o Vasco, né? No mínimo era o Corinthians ganhar a mesma coisa que o Flamengo, para não falar que tem que ganhar muito mais, até porque a gente está no lugar que o poder aquisitivo no Brasil impera, que é São Paulo. Então, eu acho que o Corinthians precisa ganhar muito mais em relação à Nike. Agora vamos esperar o que a justiça vai dizer e se o Corinthians vai ter ou não esse ganho de causa em relação à questão da Nike. Galera, peço para você se inscrever no nosso canal, deixar o like, peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos corintianos. Muito obrigado por tudo, fique com Deus, valeu!